o manto existir, né, é necessário que exista também o território, por conta de tudo que a gente precisa utilizar da natureza, né, extrair da natureza, para poder confeccionar o manto. Não é só o manto pelo manto, né, o manto pela arte, mas precisa de um território. Então, foi em 2004, praticamente, que a gente pisou na terra, né, que iniciamos as retomadas. A gente veio fazendo o levantamento, observando a quantidade de desmatamento que estava grande na nossa região, e ela é uma região muito pé de serra, tem muito nascente, e o pessoal estava desmatando, então se desmatar aqui, então seca todos os nascentes, seca a água e a região é muito frágil, então não tem como ninguém sobreviver aqui. Então é meio complicado, e a gente toda a vida nasceu, morou, viveu, cresceu no pé da serra, a gente nunca foi de outro lugar, sempre daqui do pé da serra. E então e a perseguição a nós é de muito tempo, né? Então, em 2004, isso é mais marcante porque eu acreditava na justiça do homem, né? Então, a gente pegou, fez um levantamento, fizemos todos os levantamentos de violação ao meio ambiente. Então, filmamos, fotografamos, colhemos depoimento e impetramos, né, um processo na justiça para parar o desmatamento, né? O desmatamento, a caçada ilegal, a jogada de veneno no rio. E aí a gente entrou na justiça e a justiça deu praticamente nada, né? Isso aí para a gente foi uma afronta, né? Que como é que pode ser uma coisa dessa, né? Que a gente estava denunciando, falando do que estava acontecendo e ninguém não deu ouvido para a gente, né? Aí nós foi e fizemos a nossa primeira retomada. Nós resolvemos pisar o pé na terra e botamos todo mundo para correr. Pegamos as nossas burdunas, se pintamos de genipapo, menino. Foi uma coisa muito bonita. Ave Maria, pense. E aí juntou jovens, mulheres. Então nós temos que ver se é o tamanho da nossa coragem, se nós temos coragem ou não. Então nós mesmos testando nós mesmos, né? E aí fizemos a nossa primeira retomada. E com isso, o fazendeiro entrou na justiça com um processo contra a gente de reintegração de posse. E aí a gente foi, nós fomos todo mundo pintado, trajado, gordura, com maracá, fazendo aquele toré bonito, que estremecia tudo lá no judiciário lá. Aí o juiz começou a conversar e aí ele falou bem assim, que como é que essas coisas, porque no júri dele não é favorável a indígena. Então, que aquele júri ali não era favorável a indígena, desde já, que ele deixar isso bem claro. E se a gente quisesse fazer qualquer coisa, que a gente fosse recorrer a Brasília. Mas ali naquele júri a gente nunca ia ganhar, a gente nunca ia ter vez. Naquele momento eu vi que a justiça tinha um outro lado e que não era o nosso. E ela tinha uma formalidade, né? Tinha uma opinião própria. E aí a gente voltamos para casa, tristes, né? E como é que a gente ia dar condições de como é que a gente ia fazer a luta? Como é que a gente ia garantir o território? Se o judiciário era contra a gente, tudo que a gente estava fazendo, que a gente estava defendendo, de tudo aquilo que a gente acreditava. E que a gente tinha uma Constituição, que a gente tinha um direito, né, que nos defendia. Então, como é que seria aquilo? Aí a gente, no redor do fogo do Toré, sentou para discutir os mais velhos, falar como foi a reunião, o que aconteceu, né? Fazer o relato, a avaliação do dia. E aí os mais velhos falaram para a gente que o juiz tinha o direito de negar, que era o lugar dele, né? Ele tinha o direito de negar. E nós tínhamos o direito de resistir, né? Era essas duas balanças. Ele tinha o direito de negar, ele é dado o direito a ele, mas nós também tínhamos o direito de fazer a resistência, de resistir e dizer para ele que estava errado e nós não.
porque era nós que ia ficar sem água para beber, eram os animais que estavam escorraçados, sem poder ter os seus filhotes, sem poder dormir, sem poder ter uma paz dentro do território, que estava sendo agredido direto, que o pessoal usava para vir fazer caçada, né, esportiva e tudo mais, e a gente não tinha um controle de dentro do território. Eu aí trouxe a mídia, mostrou a Santa Cruz, aí os fazendeiros fizeram protesto, aí veio o Ministério Público para cá, averigou, aí foi que deu favorável para a gente, segurou, né, o processo, e a gente recorreu em Brasília, que segurou, e aí até saiu o processo do estudo. Então daí até o dia de hoje foi luta mesmo, daquela bem... Mas hoje, quando eu olho para trás dessa luta, eu me sinto tão feliz, porque hoje a gente está vendo onça, a gente tem 5 espécies de onça, e isso o jovem vê. Hoje as meninas, 2 meninas viram as onças, né, as panteras, passar de um lado para outro da estrada, de uma mata para outra. Né? Hoje a gente tem mais de 50, 60 nascentes de rio recuperado, né, porque a gente deixou a mata crescer. Hoje você chegar aqui, você vê a preguiça de coleira descer da árvore, descer para o chão, depois atravessar e ir para o outro lado, subir para outro gravatar mais alto ainda. Isso, para mim, é a melhor luta, gratificante. Quando chega agora a chuva das águas, que vem o trovão, as trovoadas, e aí as piaba, e vai ter que fazer a piracema, né? E aí pulando, assim, que cai até no meio da estrada, e é a coisa mais linda. E os meninos vão para lá para pegar a piaba, que vai e come, vai pegar o camarão, vai pegar o pitu. Então, e tem o que comer no rio. Para mim, isso é o melhor resultado daquela iniciativa, daquele conselho que os mais velhos deu para a gente diante do fogo. Então, para te apresentar o território Tupinambá, quem são os Tupinambás da Serra do Padeiro, porque o território ele é grande, né? É grande assim, tem 23 comunidades, cada uma são autônoma, tem a sua forma de organização, tem suas lideranças, seus caciques, suas organizações sociais de como administrar, uma não interfere na outra, a não ser numa questão no âmbito do território, que é um único, né? Que é conjunto, é um território contínuo. Então, o que interfere nessa questão aí a gente, todo mundo faz esse levante. E Tupinambá, da Serra do Padeiro, é marrento, né? Não negociamos, não vendemos, não abrimos mão dessa terra, desse território, porque é um território sagrado, é a morada dos encantados, e ele tem esse valor para a gente que não é imensurável, né? Não tem como dizer o quanto que esse território é importante para a gente, e a gente precisa dele para muitas coisas, né? Porque é a nossa relação entre o mundo terreno e o mundo espiritual, então faz parte junto com esse território. Então, cuidar dele é cuidar desses 2 universos. Eu acredito muito na cultura e eu tinha essa vontade de revitalizar. Eu queria presentear os encantados com o manto. Foi o primeiro manto que eu fiz, através de visualizar uma imagem, né? Uma foto. E isso aí durou um tempo, de 2006 até 2018, eu ir na França, ver o manto pessoalmente. E o manto... E falei, olha a imagem que eu vi do manto quando estava lá na reserva Quebra-Ali. O mesmo gestual, a mulher, né, fazendo o manto, sentada e com cordão no pé e a tala na mão fazendo. Né? E eu falei assim, todas as imagens veio fazendo aquele quebra-cabeça, veio fazendo, se somando, né? E aí eu vejo que o manto realmente falou comigo. Não é uma fantasia minha que eu pensava assim, será que eu estou delirando? Será que eu estou louca? Mas não, realmente o manto falou comigo e essas imagens vêm se concretizando no real. Quando você ver o manto, você vai ver um manto de vida. E um manto que traz a luta do território, a vida do território. O manto precisa que o território viva.
se o território vive, o manto vive. Então, a gente teve que fazer essa luta para recuperar o nascente, recuperar os animais, recuperar as aves, recuperar tudo isso depois de mais de 15 anos de luta, muito mais de 15 anos de luta, né? De busca pelo manto, né? Que hoje tem um manto, existe um manto, né? Não existe aquele manto sem vida ou sem movimento, mas o manto está com vida e com movimento. Isso que é o mais, eu acho que belo do manto, o que o manto traz. O território, até então, não foi dada, né, essa regularização do território, mas para a gente garante ela com nossas vidas, né? A gente faz essa defesa do território com nossas vidas, correndo um risco de vida, a gente vive ameaçado, a gente está no programa de proteção, né? A gente, mais do dia, tem planos arquitetados para dizimar e matar as lideranças dentro da comunidade. Então, é muito difícil se manter no território vivo e garantir a luta do território e fazer a luta. Porque a gente tá vivo por conta dos encantados, por conta do milagre, porque se fosse por conta do poder que existe do outro lado, do inimigo, a gente já foi aniquilado há muito tempo. O processo do manto antigo sobre esse manto atual. Existe uma semelhança, pois ele é baseado numa pesquisa que foi através desse contato com o manto da reserva Quebra-Ali e através de algumas fotografias. Eu consegui chegar na reserva Quebra-Ali através de Nathalie Pavelic e eu vi ele pessoalmente, o manto falou comigo. Então essa relação que eu e o manto estabeleceu, isso veio com a condição de eu poder fazer essa revitalização. Então ao perceber que no manto existia uma fibra de algodão e que ela tinha sido trabalhada com cera de abelha, as penas, a posição das asas, observar o capuz do manto. Então, vários elementos que eu não tinha conhecimento, passei a ter através desse manto, dessa leitura desse manto, pessoalmente. E, posterior, eu tive uma aula com o professor Augustin, uma apresentação, um trabalho na UFSB, com vários outros alunos da pescadores que estavam discutindo a questão da trama, a malha dos mantos. Então, fui apresentado nesse momento 11 mantos tupinambás, que eu não conhecia. E desses mantos, o que mais me chamou a atenção foi o manto que está na basileia. E ele dá uma condição melhor de ver os pontos, que ele está em forma de losango, e dá para ver como é passada a linha. Essa técnica, né, muito interessante, o qual a gente tem aqui dentro da comunidade. Tudo isso deu um subsídio maior para mim poder fazer essa revitalização. Então, aprendemos novas técnicas fazendo essa leitura do corpo, né, do fazer, do toque, das mãos, até do fuso, que é necessário, o fuso para o enceramento da linha, passar para o outro lado, para a gente fazer, pessoas que utilizam agulhas para poder fazer melhor o ponto, né? Eu utilizo a leitura do corpo, eu uso o corpo para fazer esse resgate, essa revitalização dos pontos. Então é necessário todo esse conhecimento junto à comunidade. Esse resgate não faz só a pessoa, só na pessoa Célia, não. Faz-se com toda a comunidade, desde as crianças aos mais velhos. Todos estão envolvidos nessa nova roupagem para o manto, que traz uma nova cor, né? Que traz a cor da natureza, a cor da terra. Então,
Tudo isso é levado em consideração a luta que nós, povos indígenas, lutamos para a questão do território. O cacique irá usar o manto, mas ele também deixa claro, quando o manto fala comigo, que ele foi feito por mão de mulheres. São mulheres que detêm o saber de tecer o manto. Também traz consigo o nome das mulheres que usavam o manto, que eram as magés. Então é um enriquecimento no processo de uma revitalização do manto para uma comunidade muito importante e significativo, não só para a gente humano, mas também para os não humanos, porque o manto é um presente do céu para a terra, que são portados por pajés e por magés. Então, descrever toda essa ligação entre o manto que está no museu e o manto que está em movimento, então ele é bem significativo, porque o manto, trazer o manto à vida, a estar em movimento, fazer essa revitalização dos rituais, então isso é muito importante para nós povos indígenas, de fazer essa revitalização do fazer do manto, do tecer o manto. Não é só o manto em si, né? Mas tem toda uma leitura do corpo, do gestual, da natureza, de todo ele estar em harmonia com tudo isso. Então não é de qualquer jeito que se faz o manto. Ele vem através de um saber que ele vai o conduzindo, o manto nos conduz, né? Ele vai direcionando, que são através dos sonhos, são através das pessoas que vão sendo atrelado a essa trama. Então a gente agradece cada pessoa que chegam nessa trama e contribuem com a luta do povo tupinambá. Muito agradecido. Cueca Turreté.